Nós falamos do cancelamento da matrícula, agora vamos falar do cancelamento do registro imobiliário. Existem dois gêneros de cancelamento que ingressam na serventia imobiliária. O primeiro deles, em regra, decorre da quitação de dívida, que seja o surgimento do direito real de garantia. Esse tipo de cancelamento tem efeito ex nunc, ou seja, a partir do momento em que foi publicado. Já o segundo tipo de cancelamento dos direitos inscritos na serventia imobiliária decorre justamente de casos em que os vícios contidos no título ocasionaram a invalidade do registro. Esse tipo de cancelamento decorre de regra geral contida no parágrafo 2º do artigo 1245 do Código Civil, que diz: enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Normalmente, tais cancelamentos demandam decisão judicial em ação específica. Isso é sempre necessário quando for vício intrínseco ao próprio negócio, como vício de vontade. Desta forma, não sendo, prevê a Lei de Registro Público um procedimento administrativo dotado de necessário contraditório, que permite o cancelamento administrativo de atos registrados sem observância dos requisitos legais. Cancelamento que se denomina de nulidade de pleno direito, o qual tipifica vício cujo reconhecimento deva ser inconteste, não podendo gerar dúvidas ou incertezas. Aquele apto a retirar a validade dos efeitos produzidos junto ao registro e que seja incapaz de ser convalidado. No que se refere às matrículas, todavia, existe uma grande diferença entre cancelamento e encerramento delas, apesar do legislador não ter feito essa diferenciação no artigo 233 da Lei 6.573, que aborda o assunto tratando qualquer dos atos como ato de cancelamento, apesar do artigo 234 da mesma lei referir-se expressamente ao encerramento da matrícula. De qualquer modo, trazendo a diferenciação consagrada pela nossa doutrina de jurisprudência, o cancelamento da matrícula se enquadra nos atos de cancelamento em geral e ocasiona invalidação dela, com consequente invalidação dos possíveis atos nelas praticados. Ou seja, cancelou a matrícula, registro, averbação, o que tiver na matrícula vai por água abaixo. O encerramento da matrícula, por sua vez, consiste apenas no término dela, na indicação de que a partir daquele momento não se praticarão outros atos naquela matrícula, pelo fato de ela ter deixado de existir. Todavia, continua válida até aquele momento, sendo válidos e eficazes todos os atos nelas praticados. Cancelamento é todo assento, com a natureza de averbação, que tem por finalidade extinguir formalmente outro assento registrado determinado com menção de causa da extinção. Essas graves consequências jurídicas recomendam especial cautela ao registrador, porque, ao contrário do que ocorre quando há suspensão ou denegação da inscrição, contra o cancelamento não há recurso na esfera administrativa, o que implica na extinção dos efeitos da inscrição cancelada. O assento de cancelamento é acessório e negativo, logicamente a existência anterior de um assento registral a cancelar. Por sua substância de negação de um assento pré-existente, o cancelamento não possui autonomia própria, pois a sua existência decorre da função destrutiva do ponto de vista jurídico de outro assento. Por esse motivo, o assento de cancelamento, tal como ocorre em qualquer averbação, não autoriza a abertura de matrícula, devendo ser realizada na transcrição quando for o caso. O cancelamento tem ainda um caráter de definitividade e, por isso, não é possível de cancelamento condicional. Vimos que o assento em tela tem um fundo negativo e aquilo que é negativo, por definição, é absoluto. Ou é ou não é. Não pode existir meio termo ou condição. Além do mais, não se extingue o direito, e sim o assento, que ou existe ou não existe juridicamente. O direito pode ser condicional, mas não o assento. O cancelamento efetuar-se-á mediante averbação, assinada pelo oficial, seu substituto legal, o escrevente autorizado e declarará o motivo que determinou, bem como o título em virtude de qual foi feito. Os registros e averbações podem ser cancelados por escritura pública ou documento autêntico que o titular de inscrição registral ou seu representante legal ou convencional conceda seu consentimento. O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Cancelado o registro, subsiste o título e os direitos dele decorrentes. Poderá o credor promover novo registro, o qual só produzirá efeitos a partir da nova data. O cancelamento não pode ser feito em virtude de sentença sujeita ainda ao recurso. O cancelamento de hipoteca só pode ser feito à vista de autorização expressa ou quitação otorgada pelo credor ou seu sucessor, em instrumento particular ou público. Em razão do procedimento administrativo ou contencioso no qual o credor tenha sido intimado, na conformidade da legislação referente às cédulas hipotecárias, legitimados a requerer o cancelamento. Efeitos do cancelamento. Quais são os efeitos do cancelamento? Conforme visto, o efeito do cancelamento é a extinção total ou parcial do assento afetado por ela. Ademais, ela produz outro efeito que decorre do princípio da legitimidade ou presunção de veracidade do registro. Presume-se extinto o direito real ou situação jurídica real apenas quando se procede o cancelamento de sua inscrição. Tal presunção é relativa admitindo-se prova em contrário.